Vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um evento da Conexão Câmara Brasil-Portugal, da Câmara Santa Catarina. E o nome do nosso evento é Conexão Brasil-Portugal. Sou a Carol Pereira, vice-presidente da Câmara. Este é o Edu, nosso diretor financeiro da Câmara. Estamos fazendo uma Conexão Brasil-Portugal, literalmente. Hoje nós vamos receber o Liz Silva, nosso parceiro da M2Up, e posso dizer meu amigo pessoal. Isso mesmo. ah, Nós somos irmãos gêmeos, vocês não sabem, somos carneirinhos os dois do mesmo dia. E eu tô muito feliz, do Liz estar aqui. O Liz, ele é presidente da, desculpa, da M2Up, que é uma associação de empresários muito grande aqui em Portugal, aonde trabalhamos principalmente a questão de conexões, né? O Liz, ele não gosta de network, ele gosta de conexões. Então, Liz, te dou, sinta-se à vontade e fale, hable tudo que tem para falar e depois nós vamos abrir para perguntas. O Liz é especialista em marketing e Carlos, vamos. diz-me só uma coisa, quanto tempo tenho? Ah, Liz, daqui até a meia-noite está tudo tranquilo. Porreiro, então estamos na minha zona de conforto. Quanto mais horas, melhor ainda. Muito boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui perante vocês, tanto a nível de Portugal como no Brasil. Eu espero que estas 3 horas de palestra juntem vocês na conexão e não tenho nada contra o networking e vou explicar a grande diferença. Espero que, que aproveitem, que tirem as vossas conclusões. Podem perfeitamente participar. Eu sou uma pessoa muito. Eu aceito as críticas, aceito as discordâncias e sempre que se fala em conexão, as pessoas. Algumas pessoas são contra essa ideia. Eu vou justificar perfeitamente, até porque eu sou apaixonado pela conexão. O networking é uma palavra inglesa que tem costumes ingleses, norte-americano, o norte da Europa, que é a transação, ou seja, eu arranjo-te alguma coisa, eu consigo que alguém te venda o produto, mas também quero que ter o retorno, direto, encapotadamente ou não. Na conexão, já não é bem assim. E a conexão para nós tem a ver muito com os latinos, tem a ver muito com Portugal, com o Brasil também, que tem a ver muito com a Espanha, com os países da Sul-América e do centro também, que é a conexão. O que é conexão? É sentimento, é coração. Nós somos pessoas emotivas, somos pessoas que gostamos de fazer negócio, mas com o coração. O coração é o fundamental. E o que quer dizer o coração? É a confiança. Nós portugueses somos um pouco diferente a nível da venda em relação ao brasileiro. O brasileiro compra o produto ou o serviço e depois vai ver se gosta ou não gosta. Se não gosta, põe de lado e procura um substituto. Mas, gostando, fica fiel maioritariamente. O português já não é bem assim. A nível da compra demora mais tempo, da decisão da compra, mas depois, ao comprar, seja serviços, sejam produtos, fica fã, fica fidelizado. E dificilmente, só se fizermos grandes asneiras, fica o nosso. É mais uma pessoa a defender a nossa marca. Essa é sem dúvida nenhuma, as características do brasileiro e do português. Juntando a isso o coração, ou seja, a relação, a confiança, a conversa, o português adora conversar, demonstrar que não é só o produto ou o serviço que importa, mas que importa é a amizade, interessa é saber a preocupação genuína, que esta é uma palavra importante, genuína. Porque nós estamos um bocado fartos do sorriso Pepsodent ou Colgate, onde estão sempre a sorrir para nós, mas mal dão costas, até são capazes de arregalar os olhos. Eu já vi isso em muitas reuniões. E não é isso que nós queremos, não é isso que eu defendo, não é isso que prende as pessoas. E então a grande diferença é essa: não estamos preocupados
pelo menos no começo, na venda. Estamos preocupados sim, na nossa relação, na relação de amizade, de uma palavra também importante, empatia. Empatia é fundamental para quê? Para nós preocuparmos-nos a sério, de coração, de sentimento pelas outras pessoas. Querermos ouvir o outro. Porque cada vez mais, seja pela nossa sociedade, que depois do Covid modificou muito, o cliente modificou muito. Hoje em dia, o cliente não tem assim tanto tempo e não está para dar tempo. E a nossa venda torna-se mais difícil. Então, o que é que acontece? Acontece que nós temos que dar tempo ao nosso consumidor. O nosso consumidor precisa de falar, precisa de conversar, precisa de dizer as suas mágoas, as suas tristezas. E realmente nós devemos fazer isso. Ou podemos fazer isso, ou deveríamos fazer isso. Porquê? Porque se nós tratarmos o cliente de uma maneira diferenciadora, ou seja, como a pessoa importante nesse momento, não é olhar para o relógio e dizer assim, 15 minutos, tens 15 minutos, diz lá, queres ou não queres? Não. Que vai dizer o cliente? Não. Porque não falaste para o coração. Essa é uma característica dos latinos, é uma característica portuguesa. Né? Eu costumo dizer aqui na Europa que é uma característica dos mediterrâneos, do consumidor mediterrâneo, porque todos são assim, enquanto que o alemão, o sueco, o suíço, o norueguês, o japonês têm características diferentes, nós regemos por isso. Por isso, eu sou tão defensor da conexão, sou defensor da relação, que tem que haver relação de confiança. Eu não quero vender só uma vez ao meu cliente. Eu tenho clientes com mais de 18 anos, 19 anos. Nós temos associados, vamos fazer agora 14 anos em janeiro, temos associados e parceiros desde o primeiro momento. Porquê? Porque nós, sem saber, não lhe chamávamos conexão, chamávamos networking, nós é que fomos variando, porquê? Porque fomos crescendo, fomos estudando o mercado, reparamos que tínhamos características diferenciadoras de outras casas que praticam o networking e depois uma confusão que há é dizer assim, em palestras que eu já assisti, ou que sou também palestrante, ou que me convidam para participar, eu digo logo que sim, se puder, dizer, o networking e a conexão, não, são coisas diferentes, totalmente diferentes. Claro, há pessoas que querem juntar porque não fazem isso, porque não querem perder tempo com o seu cliente. Nós eh, havemos para termos um cliente e ter esse cliente confiança, ter esse cliente para ajudar-nos a nós também. Porque um cliente não é só o cliente, não é só a nossa relação. Esse cliente vai defender-nos, esse cliente vai preocupar-se por nós para também querer vender o nosso produto ou serviço. Eu tenho N clientes, eu não tenho, eu tenho 13, 14 clientes por ano, por exemplo. Eu sou marketing estratégico, tenho alguns líderes de mercado que trabalho, que eu trabalho para eles, faço trabalhos para eles anualmente, mas eu não faço nada de publicidade. Eu sou uma vergonha, sou de marketing, eu sei, mas eu não faço nada. Porquê? Porque não preciso, porque as referências, as boas referências, se é preciso perder 4, 5, 6 horas, um dia inteiro, que já aconteceu com clientes, eu perco na relação. Há que apostar muito na relação e a conexão. E eu sou um fã da conexão. Como eu já disse, ainda faltam 2 horas e 50 minutos e ainda nem sequer comecei pelo A. Da vogal, não é? É para vos dizer então que é essa a grande diferença entre, entre o networking e a conexão. Têm características diferentes que é apropriado, por exemplo, como eu já disse, nos Estados Unidos, países nórdicos, etc, etc, mas a conexão tem a ver connosco. Claro que depois adapta-se ao networking, mas por isso é que há uma grande rotação, por exemplo, em algumas empresas de networking, as pessoas que passam por lá. E porquê que é a grande conexão? Porque é a grande rotação. As pessoas nunca estudaram isso. Porquê? Porque há sempre pessoas a entrar. Mas se parassem um bocadinho para pensar e
estivessem a estudar o mercado, como nós estudamos, nós na associação e eu na minha empresa, estudamos sempre o mercado, e temos o cuidado de ver se o mercado e se as empresas, porque é que nos estão a fugir, porque é que saem. Eu já fiz essa pergunta a alguns proprietários Uhum. dessas empresas e, e eles dizem-me, Liz, porque as pessoas não estão para se sacrificar, porque fulano é assim, porque cicrano é assim. Põe a culpa sempre no cliente, quando o defeito é nosso. É nosso porquê? Porque não tentamos saber porque é que as pessoas estão a sair tão rapidamente. É essa a grande motivação que nós temos uma saída de associados da M2Up de 1,3% por ano, que não é nada. Mesmo assim, com tudo que nós vamos fazer, que nós já fizemos este ano, em 2025, e vamos fazer em 2026 e 2027, nós queremos que haja uma saída de 0,1. Zero, mentira, enganei-me. Não é 0,1, é 0,01. Assim é que é, ou seja, nada. Porquê? Porque nós estamos a estudar o mercado de fio a pavio, estamos a estudar o mercado para ir ao encontro das suas necessidades. Temos agora métricas precisamente para ajudar as empresas que estão, que estão com piores resultados dentro da nossa associação, da nossa comunidade, do nosso ecossistema, saber porque é que estão em último lugar, para ajudá-los, para elevá-los. Isto não há quase ninguém a fazer isso. E nós queremos fazer isso. Nós estamos a fazer isso. Começamos em setembro, precisamente porque era uma preocupação nossa de fazer isso. Porquê? Pela conexão, pela relação. Porque cada pessoa que entra, normalmente, e digo normalmente, fazem-se amigos. Eu sou amigo de muitas pessoas. Se dissesse que sim a todos os jantares e almoços, eu não fazia outra coisa. Aliás, eu já engordei um bocado graças aos nossos associados e parceiros, porque convidam-me e se eu estou pela zona, tenho que ir. E eu tento bem tento fazer a tal dieta que eu prometo-me todos os anos por esta altura, mas é impossível. É impossível porque convidam-me para a esquerda, convidam-me para a direita, ele existe. Ou seja, há a relação é conexão. A partir daí, depois de confiarem em nós, depois de eles verem que nós estamos de uma maneira real, de uma maneira empática, mas empatia de verdade, de coração, de relação, temos o cliente, temos as pessoas na mão. E na mão positivamente, atenção, não é negativamente, é positivamente. Ou seja, sabemos que essa pessoa sabe que nós pode contar connosco. Essa pessoa sabe que pode contar comigo. A pessoa, por isso é que eu sou uma pessoa muito querida por muita gente, precisamente por causa disso, porque eu pratico aquilo que eu defendo, a 100%. E é essa a grande diferenciação, então, do networking empresarial, estou a falar mais a nível empresarial, a nível e da conexão. A conexão para mim é fundamental nas nossas características. Se eu vivesse na Suécia ou na Suíça, já não podia fazer, já teria que me adaptar com outras características, porque, reparem, os países dos Estados Unidos, os países dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, têm características próprias diferentes da Suécia, da Noruega, diferentes da Rússia, por exemplo, ou da África, ou de França, ou do Japão. Ou seja, se isso tem características diferentes, temos que adaptar. Eu vou contar uma história a falar de adaptação. Ahm, que não tem nada a ver, mas para que vejam como é muito importante as marcas saberem-se adaptar. E por vezes no networking juntam tudo e confundem tudo, no meu ver. Que é a Disney World, quando veio para a França, abriram com uma grande festa, grandes luzes, e saiu em todos os jornais, aqui na Europa, muita publicidade, foi um estrondo. Passado um ano estava vazio. Porquê? Porque o diretor era americano, pôs os costumes todos da Disney World dos Estados Unidos na França. Por exemplo, não se podia fumar lá dentro, não se podia beber bebidas alcoólicas, tinha marcas só de fast food dos Estados Unidos.
ou seja, várias, não se podia beber vinho, ou seja, várias características que não têm nada a ver com os franceses nem com os europeus. O que é que aconteceu? Chegou a pôr a hipótese, passado da abertura, 3 anos depois, da abertura de Disney World de França, ir para, para a Hungria. Houve alguém muito inteligente, de certeza, que disse assim: espera aí, vamos mudar de diretor e vamos pôr um diretor francês. E o que é que aconteceu? O diretor francês fez tudo o contrário. Vinho, fumar, bebidas alcoólicas, marcas francesas, etc, etc, etc. O que aconteceu é o sucesso que se vê. Ou seja, temos que adaptar o chamado networking, já que para para cada país, para cada região. Mesmo Portugal, que é um país muito pequeno, de características do Algarve para Lisboa, há grandes diferenças. De Lisboa para Leiria, que são mais ou menos 120, 130 quilómetros, há grandes diferenças. De Leiria até Aveiro, grandes diferenças. Então, tem de Aveiro para Viseu, que são 70 quilómetros, muito diferentes as pessoas. Então, temos que nos saber adaptar. E a conexão é isso mesmo, é entender a pessoa, perceber as suas necessidades, porque são, são, são setores diferentes, são pessoas diferentes, são regiões diferentes, então é agarrar no cliente, agarrar no associado, o parceiro, agarrar na outra pessoa e agarrá-la como se agarra um bebê. É isso, meus caros, que é conexão. E é isso que eu defendo desde muitos anos. Não é desde sempre, mas há muitos anos que eu defendo isto. E incrivelmente, ainda há coisa de um mês, a diretora distrital de Lisboa liga-me, ligou-me: oh Liz! E assim, então Cristina, tudo bem? Vá, vá. A nossa conversa, sabes, Liz, tu tinhas razão. E eu tinha razão. Em quê? Pá, agora todo mundo aqui em Lisboa fala em conexão. Foste tu primeiro! E eu, ó Cristina, não sou nada a primeira, a conexão já existe. E assim, mas és o primeiro a praticar, a falar, pá, és um visionário. E eu, não sou nada, não sou nada. Ou seja, porquê? Porque as pessoas estão-se a perceber que a conexão está a ser cada vez mais importante depois do Covid, em especial, porque as pessoas mudaram depois do Covid de uma maneira que eu não contava, confesso. Eu confesso que se iriam tornar mais resilientes, mais amorosos, e não, e foi todo o contrário. Tem pouco tempo, não quer prestar atenção às outras pessoas, então nós temos que começar para depois as outras pessoas fazerem connosco. Mas de uma maneira natural, não é isso, não é eu vendo, eu arranjei-te um cliente, tens que me arranjar tu a mim. Nada disso. Não é esse o nosso fim. Porque se não vem com A, vem com B. Se não vem com B, vem com C. E assim sucessivamente. Temos que ter a capacidade de entender as outras pessoas, primeiro, da tal relação, da tal entreajuda verdadeira. Sempre a palavra, lembrem-se sempre da palavra verdadeira, da palavra genuína, porque é isso que vai, no fundo, contar. Depois, é olhar olhos nos olhos às pessoas. As pessoas têm uma grande dificuldade de olhar olhos nos olhos. E é um dos segredos de começar a ganhar confiança em nós, é olhar nos olhos. Dizer a verdade. Olhos nos olhos. Seja bom, seja mau. Por vezes nós temos que dar respostas menos boas, respostas negativas mesmo. Nós temos que olhar olhos nos olhos e dizer: oh, João, pá, eu acho que não deves ir por aqui pelo motivo A, B ou C. Pronto. Mas olhar olhos nos olhos. Ou seja, ter a capacidade de tentar ler os olhos do outro, de mostrar à outra pessoa que não temos nada a esconder. Porque nós, quando olhamos para o chão, das duas, uma, ou está a pessoa muito negativa, ou então está a ocultar alguma coisa. Isso já está mais que provado, não sou eu que vou falar nisso. Então temos que eh, olhar olhos nos olhos, falar olhos nos olhos, demonstrar a nossa afetividade perante, também olhos pelos olhos, porque é importante para juntar a- juntar ao tempo que vamos investir nessa pessoa, na empatia, olhar olhos nos olhos é uma capacidade também importante
para ganhar confiança. Depois, outra área importante é não sabemos tudo. Não sabemos tudo. Eh, te- eh, Temos nós temos ego, uns mais baixos, outros mais baixos, temos de pôr o nosso ego de baixo. Não sabemos tudo, eh, gostamos todos e devemos todos aprender com o próximo. eh, Ao demonstrar que o nosso ego estamos a pô-lo de lado, as outras pessoas reparam nisso. As outras pessoas reparam que a nossa, que nós estamos de peito aberto, de uma maneira muito positiva, para ouvir, para falar, para discutir de uma maneira positiva e tirar boas conclusões. E o ego, pôr o ego de lado, ajuda sem dúvida nenhuma a agarrar o cliente. O cliente ver que nós estamos que ao pôr o ego de lado, estamos a pôr-nos também à mesma altura, que estamos a não querer saltar em cima para conseguir os nossos objetivos, mas sim para simplesmente, por vezes acontece isso, falar. Eu tenho alguns clientes, basta eu falar, por vezes dizer que não ao cliente, mas o cliente ver sempre, e as outras pessoas, que nós estamos do lado das outras pessoas, que a empatia é verdadeira, que a nossa preocupação é verdadeira, que a nossa relação é verdadeira. E depois é, na conexão, também é saber se posicionar. A palavra posicionar é muito importante também. Porquê? Porque se nós somos nos comportamos como as ondas do mar, que umas vezes está em baixo, outras vezes está em cima. Ou seja, não temos uma linha de comportamento, não temos o mesmo comportamento, não temos o mesmo pensamento, as outras pessoas reparam. E o que é que acontece? As pessoas não vão sentir empatia por nós, não vão ter confiança em nós, não vão ter conexão connosco. Porque o nosso posicionamento tem que ser uma posição, pode ir mudando, pode ir acompanhando o mercado, pode acompanhar as suas ideias, a sua missão, mas, meus caros, tem que seguir ser um comportamento homogéneo, coerente. E as mudanças acontecem, mas mudanças que sejam mudanças que as outras pessoas percebam que são necessárias. E que por vezes são mudanças tão pequeninas que não são capazes de se detectar. Ou seja, meus caros, o posicionamento é também muito, muito importante para isso. Depois se nós estivermos bem, se nós estamos bem, demonstrar essa felicidade, esse estar bem. Se estamos mal, também demonstrar, eh, confiar no outro, nas outras pessoas também nos faz bem a nós mesmos. Isso acontece muitas vezes, eu às vezes não estou sempre em maré positiva, incrível, mas é verdade. É verdade. Isso de vez em quando acontece. Liz, eu queria, aproveitando já para fazer duas questões contigo que eu acho que são bem pertinentes. Se eu souber responder, com todo o gosto. Saberá, saberá, saberá. Eu já dei algumas palestras da MTUP, eu sou parceira da MTUP, inclusive, Em Lisboa, em Lisboa, em Lisboa. Fui oradora em Leiria Leiria e e Viseu. 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 Mas eu me lembro que em setembro, mais ou menos, tu me mandaste uma mensagem. Falando, preciso conversar contigo, porque eu acho que é importante essa questão de conexões, eu quero fazer uma reestruturação, eu quero algumas mudanças, e eu acho que tu é importante para isso. E daí a gente marcou uma reunião, nós ficamos conversando sobre mudanças, sobre as questões todas. E o que me chama a atenção, e hoje eu trabalho no mercado europeu e trabalho no mercado brasileiro, e tem uma distinção muito grande, embora a gente tenha coisas muito parecidas, ah, mas uma coisa que eu noto nos grupos de network ou nas associações de empresários é a questão da frustração. E eu gosto muito quando tu traz isso, que a questão é, eu vou numa reunião,
né? Nos jantares, nos almoços, conheço outros empresários. E às vezes tu vai para a venda. E eu sempre tento trazer isso muito para as pessoas também, né? Quando eu estou na questão fazendo os treinamentos, os acompanhamentos. É que tu tem que ir para o networking ou as conexões com a ideia. Tu pode com a ideia de vender, porque todo mundo precisa vender, óbvio, precisa fazer o seu network, seja o teu trabalho, o serviço que tu apresenta, mas não com a intenção de venda. Porque às vezes eu posso estar ali conversando contigo e não é para ti que eu vou vender. Eu vou vender para a pessoa que tu imaginou que eu vou resolver aquele problema ou vou ajustar aquilo. E eu sei que hoje nós temos a aplicação que tu trouxe a Connectia para dentro da MTUp. Sim, E é eu verdade. queria entender como é que tu faz isso e quando é que tu, porque eu já fui nos jantares também, que tu conversa, tu fala, tu tenta agregar, é o abraço, é o carinho. E tu foge um pouco daí da questão. E hoje eu estava conversando, ontem eu estava conversando com o Edu e hoje de manhã eu estava falando com o Ayrton sobre isso. Da, hoje em dia, o empresário, e a gente se conecta com eles, ele não quer mais a formalidade, ele quer a informalidade, porque ele quer ver quem tu é de fato, né? Porque a grande maioria a gente vem de uma criação dessa, a gente vem de uma rede social, de internet, aonde tu monta um personagem. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, da questão de hoje, o teu cliente, né, o cliente em geral, o empresário em geral, ele entender que ele tem que ser ele mesmo, que é o princípio. Mas a gente foge muito disso hoje em dia, né? Porque eu sempre brinco, né? Entre um salto e um tênis, eu sempre vou de tênis, porque essa sou eu. Mas eu vou-te fazer uma pergunta então. Porquê é que as pessoas têm medo de se abrir? Diz-me lá. Por que que hoje quer? As pessoas, os empresários, têm medo de se abrir e, e, e a conexão não existe tão rapidamente. Porquê? Sabes porquê? Porque hoje as pessoas têm medo de ser quem elas são e medo do julgamento do outro. Tu acha que não? Por um lado sim e por outro. Sabes porquê? Não. Eu tô aqui para aprender hoje. Hoje eu não sou a terapeuta, hoje eu sou a aprendiz. Atenção, essa é a minha ideia, né? Temos 14 pessoas e estamos aqui para discutir. Contar que não atirem sapatos nem pratos, está tudo bem. É assim, minha cara. Nós, Vou esperar. o grande problema para mim, por um lado, é essa que tu disseste, mas o outro é porque não estamos rodeados das pessoas adequadas. Hã? Nós, nós não sabemos, nós não Uhum. sabemos. Há alguém a falar. Alô, alô, Peraí que alô? eu tô. Já dei o A mute aqui. Neiva, isso. Deu. Já dei o mute. Pode Ok. falar. Ou seja, nós por vezes não estamos rodeados pelas pessoas que nos deveriam estar rodeados. Ou seja, nós devemos cada vez mais, estar rodeadas pelas pessoas adequadas. Ou seja, boa gente. Aquilo que nós consideramos, cada um de nós, uma boa gente. As pessoas que nos querem bem. Porque as pessoas, e o português é um bocado assim, é das partes negativas do português é criticar. Criticar por criticar. E a mim, quando me criticam, eu pergunto, então, mas estás-te a basear em quê? E as pessoas escorregam, as pessoas não sabem porquê, dizem por dizer. Ou seja, nós devemos estar ao lado de pessoas que nos querem bem, pessoas que se preocupam connosco, porque nós, há aquele ditado, gato de água fria, não, gato escaldado de água fria tem medo. É. É o que acontece a muitos empresários. Eles não se abrem porque não estão rodeados pelos seus colaboradores, mas não é isso que eles, por vezes não é isso que eles querem. Eles querem estar bem rodeados por outros empresários, a discutir os mesmos assuntos. Não é um empresário do calçado que tem 100 funcionários que vai falar com alguém que vende sapatos. Até pode ouvir, mas não há conexão, não há, ou seja, então, e isso por vezes acontece, mistura-se. Não é que um seja melhor do que o outro, mas estão a níveis diferentes ao nível do mercado.
E não, Uhum. e não se vai, estou a falar empresarialmente, a nível empresário, Sim, sim. sempre a falar a nível empresarial. Não me levem a mal, mas é o que acontece. E pessoas de confiança dessas pessoas. E aí entra a conexão. Aí entra a confiança. Aí entra a pessoa real que eu falei. A pessoa que nós queremos, que nós somos verdadeiramente. A tal coerência, o tal. Porque há muita gente, boa gente, mas que não sinto a mesma energia, que não sinto a mesma empatia. Não, acontece, sei que são boa gente, mas que não se adequam a mim. Também conta isso. Pessoalmente, até conta muito a energia da pessoa, mas isso é pessoal. Por isso é que nos damos muito bem, eu e a Carol, por causa da energia. Ela entrou logo a dizer: Eu sei de que és do meu signo, és do 28 de março. Ela tirou todas as defesas que eu podia ter. E eu assim, olha, porreiro, és a segunda pessoa que eu conheço. Pronto, e falámos, e a Carla é uma pessoa bastante expansiva, não é? Facilmente se gosta, eu pessoalmente gosto de pessoas expansivas, gosto de pessoas que fazem a festa, que preparam a festa, fazem a festa e ainda arrumam as coisas para acabar a festa. Ou E seja, toma o vinho. e está mais vinho. Ou seja, são essas pessoas que eu gosto de estar bem rodeados. Tem a Andreia Paes também, que é logo. Porque hoje em dia, na minha idade, 55 anos, preocupa-me mais a empatia das energias. Hoje em dia acontece-me isso. Ou seja, nós devemos primeiro estar bem rodeados pelas pessoas que nós achamos que nos podem dar, que nos vão motivar, mas ao mesmo tempo, motivação, o que é motivação no fundo? Não é só dizer, pá, és porreiro, pá, és altamente, és espetacular. Não. Ser amigo, a pessoa adequada, eu já te vou dar a palavra, Andréia. Tem calma, tem calma. Já te vou dar a palavra. A questão muda, estás a entender? Ou seja, nós devemos ir buscar pessoas que nos venham trazer bem, que nos queiram bem, mas que querermos bem é também criticar-nos, é também dizer, não, eu não iria por aqui, por acolá, mas de uma maneira de coração, uma maneira real. E isso é que falta. Por isso é que muitos empresários se resguardam, porque eles dizem, eu estou sozinho, eu estou sozinho, está sozinho porque não foi capaz de dar o salto, de dar esse salto. E nós, na M2Up, fazemos cada vez mais isso. A tal métrica, a tal ferramenta de inteligência artificial, foi precisamente por causa disso. Nós, tu, por exemplo, Carol, podes contactar qualquer pessoa em 17 segundos. E se essa pessoa não responder e deixar as mensagens, porque é por WhatsApp, o que é que vai acontecer? Em 48 horas, essa pessoa vai querer falar contigo. Porquê? Porque todas as pessoas que estão a entrar, nós dizemos isso. Atenção, nós queremos nos ajudar uns aos outros. Há uma ética dentro da associação, uma ética muito exigente, precisamente para, para, para que as pessoas se conectem. Já sabemos, não nos vamos conectar com toda a gente. Nós somos muitos associados e parceiros e eu não me conecto com todas, Somos mas hoje mais ou menos 300, quase 300, né? 200, Associados. 200 e tal, sim. Vamos a caminho disso e para o ano queremos chegar aos 600, 700 associados. Porquê? Porque preparamos a estrutura para os associados e parceiros. Ou seja, este ano foi um ano eh, fora de vulgar, porque preparamos tudo para bem do nosso associado e parceiro. Agora sim, Andréia, diz lá, fala lá, vou-te dar o teu palco. Tens até a meia-noite para falar, anda lá. Não tenho, não. Boa noite a todos, desde já. Não tenho até à meia-noite que eu tenho um jantar a seguir, Ah, portanto, por isso é que estás toda vou. gira, por isso é que estás toda gira. Estava na mesma, independentemente. Não é só por isso. Pronto. É assim, o que eu sinto também é que o empresário português, o empresário tradicional português, é muito desconfiado. E vai fazer aqui um bocadinho de complemento daquilo que estava a dizer o Luís, porque quando o empresário diz português que está sozinho também muitas vezes por conta dele. Porque há muita desconfiança no sentido de se eu for contar alguma coisa a alguém, esse alguém vai-me tirar o negócio ou vai-me roubar clientes. Ou seja, não veem que o outro empresário se calhar tem uma outra visão
e que se calhar o pode ajudar e pode complementar. Muitas vezes não vem isto como conexão, mas eu vou vender o meu produto, mas não vou vender a fórmula, se é que me faço entender. E não, nós temos de ter a noção que estamos em 2025, estamos a caminho, de 2026 e temos de ter a noção que cada vez mais o mundo é global. A inteligência artificial também vai nos tirar esta das fórmulas secretas e se não trabalharmos em equipa e não trabalharmos todos em prol do cliente final, isto não vai funcionar. E a mentalidade portuguesa, eu sou casada com um brasileiro e ele diz isso muitas vezes, eu ouço isto há 14 anos e em parte ele tem razão, que é, nós somos muito fechados em nós próprios, somos muito reticentes à mudança. O português para mudar é preciso muito. Nós conseguimos fazer uma revolução sem tiros, não é? Ele costuma dizer, no Brasil isso era impensável, não é? Uma revolução com cravos, temos isso, e ainda bem, né? Que eu também não sou a favor da violência, mas dá para perceber o quanto muitas vezes nós somos muito pacíficos, somos passivos. Se nós formos a analisar a nossa história, e muitas vezes a história é muito importante para isso, ah, ah, enquanto o brasileiro está anos-luz de nós a nível de marketing, está anos-luz a nível de publicidade, a nível de divulgação, nós nisso não. Ainda se tem aquela coisa de, ai, o site, se calhar o site é melhor não, ai, redes sociais, isso. Malta, bem-vindos ao século XXI, passamos um quarto dele, não vale a pena ignorarmos o elefante branco que está no meio da sala porque ele é demasiado grande. E quem não acompanhar isto, o Covid vai-nos dar muito isto, que foi empresas que, e sobretudo em Portugal, que tinham casas cheias, tinham lojas que vendiam, mas que as montras eram do século XIX, não eram do século XX, eram do século XIX, que não se atualizaram, que não foram para as redes. O que é que aconteceram? Esses grandes negócios faliram todos. E se calhar aqueles novos, que até andavam calmamente, mas que já andavam nas redes sociais, esses hoje estão cá. Portanto, não vale a pena ignorarmos o elefante branco na sala e acredito que cada vez mais. É como a inteligência artificial. Esqueçam. Não vale a pena dizermos, ai não, isso não, isso. Não, esqueçam. Quem não acompanhar nos próximos 5 anos a inteligência artificial, os negócios Já vão são fechar. atrasados. Já hoje, já hoje. André, diz-me uma coisa antes de dar a palavra ao Eduardo, que já nos pôs a palmadinha lá em cima para falar. O que é que achas da M2Up? Isso é uma pergunta daquelas. A M2Web trabalha aquilo que eu gosto, que é a empatia. Pronto, eu sou uma pessoa de pessoas, sou uma pessoa de negócios e empresas, mas também sou uma pessoa de pessoas. E eu acho que não chegamos a lado nenhum se não olharmos para as pessoas como pessoas. Precisamos da inteligência, precisamos da internet, precisamos disso tudo, mas precisamos das relações. E a M2M trabalha muito isso e trabalha essa ligação que é preciso partir pedra e lixo. Ainda bem que há alguém que anda a partir pedra aqui. Quando digo pedra é mesmo pedregulho, é quase diamante. Pronto, que é quase inquebrável. Mas acredito que 2026 também vai ser um bom ano de mudanças para a Amtuap, mas é isso. É fundamental haver alguém que olhe para as empresas como conexões e não como uma forma só de vender produto. Porque eu concordo com o Luís, nós mais do que vender produto, temos de ter um diferencial. Porque é assim, a gente sabe que hoje em dia o produto tem o A, tem o B, tem o Z, chega-se ao Z e toda a gente tem mais ou menos o mesmo produto. O que vai fazer o diferencial é estas conexões, é nós haver partilhas entre empresas, partilhas de experiências, partilhas de ferramentas novas, agregar parcerias e isso cada vez mais é fundamental, porque senão o mercado vai nos ultrapassar e quem não acompanhar vai morrer ainda antes do tempo estar vivo. Edu, só antes de tu falar, só quero falar pro o pessoal que está aqui, vai ficar gravado, esse nosso evento, mas falar da Andrea. Além de ser minha amiga, né? Porque ela precisa de uma Zuca na vida dela. Atenção, atenção, que eu não sou do signo de Carneiro, sou do oposto dela. A Andrea, ela trabalha numa das. Ela tá fazendo uma transição de carreira, isso eu já posso falar, porque é público já. Ela tá fazendo uma transição de carreira. A gente já vem conversando isso há um tempo. E é legal porque ela está saindo de numa multinacional, a Vorten, que é uma das maiores empresas retalhistas aqui da Europa. Tem um braço no Brasil, só que desculpa, eu não me lembro qual é a Vorten, é o Não, não grupo. tem a Vorten, ela é É, semelhante à Magazine Luiza, no Brasil. não, E vai. mas tem uma.
é de uma espanhola, né? Mas eu não me lembro, eles têm um shopping no Brasil, se eu não me engano. Já tivemos, mas aquilo Já está tiveram, na Rua né? da Amargura. Mas a Vorten, ela. Então, aqui em Portugal e na Europa, é uma empresa que eles. Ela trabalhou num projeto que era para ir a empresários, para os empresários migrarem para a parte online. Então, a Andréia, ela viajou Portugal. Um dia eu tô falando com ela, só um pouquinho que eu acho que eu tô saindo de Portugal, eu já te ligo. Então, assim, ela entendeu a vida dos empresários desde aquele, eu vou falar num termo um pouco brasileiro, tá? Desde aquele botequinho lá até aquela empresa grande para fazer o cadastro dessa parte toda. E hoje ela está fazendo uma transição e ela vai ser número 2 da M2Up, que está crescendo, que é essa questão da associação para os empresários dessa transição. Dito isso, vou passar para o meu colega Eduardo falar um pouquinho. Beleza, muito obrigado. Que aula que a gente está recebendo aqui. Muito obrigado. Eu acho que é extremamente importante, né, esse tipo de conexão, esse tipo de conversa, porque isso estreita, né, essa grande distância que a gente tem, que é o Oceano Atlântico. E recentemente, né, eu participei da missão empresarial Brasil-Portugal e eu tive pessoalmente e eu consegui entender na prática o que o Ulisses mencionou sobre a questão em Lisboa. É um tipo de conexão, de conversa diferente do que acontece em Aveiro. Então, regiões que são muito perto, mas cada um tem a sua particularidade. E eu vi na prática isso, principalmente questão dos doces. Então, cada cidade tem aquilo, e eu achei muito legal que tem aquilo com muita propriedade. Aquilo é da pessoa, é da região, e eles trazem isso com grande sentimento. Eu acho que isso é muito legal. E fazer essas conexões é extremamente importante, mas também é importante a gente conhecer, porque o exemplo que eu achei muito legal que você usou sobre a Disney, né, ali na França. Então, opa, peraí, é fácil eu pegar algo que já está funcionando e replicar, mas né, eu preciso entender como que ali ele vai se comportar, né? E eu percebi muito isso, essa questão do marketing, porque para nós brasileiros é muito comum, né? É a questão do Instagram, videozinho no Instagram, o tipo de gancho para aprender a pessoa e ali, em um vídeo, a pessoa já converte para o WhatsApp, já fecha um contrato e assim vai. Acontece muito mais dinâmico, como eu tenho percebido em Portugal. Porque eu vejo que, eu não sei se na Europa toda é assim, mas pelo menos em Portugal eu vejo que são muito mais criteriosos na hora de uma compra. Né? Então, não são tão impulsivo como nós brasileiros. Né? E a minha pergunta, Liz, como que nós, brasileiros, pensando na internacionalização de empresas, né, o perfil que nós temos de ser muito acelerado, né, eu queria ver do teu ponto de vista, né, como que a gente pode ingressar nesse mercado sem ser muito enfático ou muito agressivo, né? Então, não sei se conseguiu entender mais ou menos a minha pergunta, mas a ideia é mais ou menos nesse sentido. É assim, ó, Eduardo, e ainda bem que faz essa pergunta, que é uma pergunta bastante gira, bastante bacana, bastante bacana, que é, Legal. não, legal. É o seguinte, o português tem essas características de ser mais criterioso, demorar mais na resposta da venda, demora, analisa, e por vezes basta uma vírgula para fazê-lo recuar 10 passos atrás. Esse é o mercado português. É um mercado português, por isso é que o mercado português não anda tão forte como no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Espanha. A Espanha é um bocado mais parecido ao brasileiro, ainda que eles selecionam tudo o que não é espanhol, eh, vai ter mais dificuldades de entrar, porque lá o bairrismo espanhol é muito forte.
Eu já lá estive 3 anos a trabalhar numa grande multinacional e sei perfeitamente disso. Eles olham para Portugal como o irmão menor, mas eles querem que ser é como a França, o irmão maior, ou seja, é o irmão do meio. O brasileiro, ao querer conquistar a Europa, eu acho que faz muito bem em começar por Portugal, porque eu costumo dizer que indo ao mercado português já tira, já tira a universidade, o mestrado e o doutoramento para o resto da Europa, porque o mercado é difícil, o mercado realmente é difícil. Como é que pode conquistar? Como eu já disse, ganhando a simpatia, demonstrando. Há uma ideia que veio e que sei que está a acontecer muito, é que há muito brasileiro que diz que vai fazer, acontecer e caramba, e a nível mais de digital, mais na parte digital, depois as coisas não acontecem. Porquê? Precisamente porque na própria Google, na própria Instagram, no próprio Facebook, eles próprios dizem que o mercado brasileiro é uma coisa, tem características diferentes no mercado, e eles vêm com as ideias brasileiras para o mercado europeu e não dá sucesso. Então houve um cuidado maior. Não é só no brasileiro, é em todos, porque o português é assim. Agora, demonstrando, há um exemplo que eu dou também. Eu por vezes fazia isso há muitos anos, que eu dizia, pá, tudo bem, os 3 primeiros meses são pela minha conta, pela minha conta. Ou seja, é pôr-me no lugar do cliente. Nós, quando nos pomos no lugar do cliente, demonstramos que nós sabemos aquilo que nós estamos a vender. Sabem o serviço ou produto que nós temos e que sabemos que vai triunfar. Nos 3 primeiros meses, que são os 3 meses críticos de confiança, é uma maneira, entre outras, posso enumerar várias, mas esse é talvez das mais rápidas e vai demorar 3 meses. Ou seja, porquê? Para o cliente ver assim, bom, esse serviço é bom, está a funcionar, seja em qualquer área, ou produto, epá, é bom. Eu fazia isso a nível, eu sempre trabalhei a nível planos de marketing. Depois tive uma altura que também abri para a parte digital e fazia isso muitas vezes. E captava o cliente quando não o conhecia. Quando conhecia, eu dizia não o conhecia, até porque antes da M2App já existia o LIS, já estou no mercado há muitos anos e realmente as pessoas com muita facilidade diziam-me que sim, mas tenho um trajeto imenso no mercado, mais em especial em Aveiro, no distrito de Aveiro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Temos que primeiro demonstrar ao mercado que se é fiável, que se é um verdadeiro especialista. Porque ao demonstrarmos na prática que somos verdadeiros especialistas, o próprio português vai ser o primeiro a defender-te, Eduardo, vai ser o primeiro a dizer que o Eduardo é muito bom e vai dizer aos amigos e aos familiares. Porque o português é mais retraído em relação aos amigos quando não tem 100% de confiança. Eu digo, eu faço 13, 14 planos de marketing por ano, não faço mais, tenho mais 2 sócios, e eles, e vai por referência. Porquê? Porque não precisamos, porque nós como trabalhamos sempre da mesma maneira e sempre com os mesmos resultados, sempre a subir, não há grande variação, varia um por ano, mais ou menos. O que quero dizer com isso é que temos que demonstrar primeiro. O português é mais criterioso, é mais desconfiado, é mais exigente, enquanto que o brasileiro não. O brasileiro, e Eduardo, diz-me se é verdade ou mentira. O brasileiro diz logo que sim. Sim, 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 sim. E depois é que vai examinar. E depois diz logo, não presta. E diz mal nós. E nós, brasileiros, Exatamente isso. é o mercado. É o mercado. Que é fantástico, porque faz evoluir as coisas. Só que nós depois não conseguimos totalmente dominar o cliente. Enquanto que no outro é. No outro é um trabalho sempre a subir. Enquanto que o brasileiro não. O brasileiro é lá em cima, mas depois a queda também é rápido. Estou a dizer Isso, uma isso. queira. Pegando gancho nisso daí, só para complementar, no sentido que, dessa questão do brasileiro, por exemplo, eu trabalho na área imobiliária. Então, aqui, por exemplo, se vai se lançar um empreendimento, ele na planta, eu posso fazer essa pré-venda toda digital. E o brasileiro vai comprar, vai se cadastrar, e mesmo sem ter ido no local. E conversando com um português, ele falou: não, isso não vai acontecer. Aqui a gente precisa abrir uma lojinha, né? uma porta,
colocar uma maquete para ele ver como que é e tal, para daí sim gerar essa confiança. ter um apartamento para podermos ver e tocar e ver se funciona, se é bom ou não. É o português. Isso, Mas isso. o português depois fica mais fidelizado. É a parte positiva do mercado. Enquanto que o brasileiro faz rodar, precisamente porque há rápidas trocas, o português não compra, ou seja, não roda dinheiro, mas depois fica nosso, entre aspas, nosso fã. E é essa relação que nós temos que semear, essa bom comportamento, nossa boa fé, sermos leais, sermos reais também, ou seja, aquilo que nós demonstramos que somos verdadeiramente. Não é não quero ser um ator de teatro perante o nosso cliente e depois. Olha, vou dar-te um exemplo. Havia um advogado, meu amigo, que era um advogado, estava na política, que era todo coisa, mas o homem tinha um grande defeito, o homem. Era benfiquista. Era benfiquista. Mas era daqueles benfiquistas doentes. Doentes mesmo. E houve um ano em que o Benfica foi campeão, já não me lembro quando, e, e agora foi mal, acabou os benfiquistas. Eu E, sou colorado, então por mim. e então o que é que aconteceu? Aconteceu que ele apareceu numa fotografia nas redes sociais, todo bêbado, com a camisola do Benfica, com dois ou três cigarros na cara, na boca, um cigarro na mão, ou dois cigarros na mão, e todo bêbado. E depois o grande político, o grande advogado que era, embarrou com a falta de coerência da doença que ele tem. Tinha ou tem. O que quero dizer, o que quero dizer com isto? É que nós temos que manter uma coerência de comportamento. Eu sou sportingista ferrenho, sou daqueles que quase não choro, mas farto-me de gritar com o árbitro se for preciso, mas faço em sítios propícios para isso. Se for possível, na minha casa. Cá fora, eu digo, como aconteceu ontem, jogamos bem, perdemos, mas jogamos bem. Ou seja, manter sempre aquela coerência de comportamento. A coerência faz milagres e faz toda a diferença. Ou seja, o ser sincero em todas as áreas da nossa vida. Isso é que vai fazer com que o mercado se. Porque repara, Eduardo, eu vou ao Brasil, fazemos negócios, eu chego cá a Portugal e digo, pá, o Eduardo, pá, lá no Brasil é fantástico, pá, o Eduardo faz isso, faz aquilo, faz o outro, é pá, fantástico. Meus amigos, quando forem para o Brasil, muitos vão dizer, oh, Liz, tu falaste numa pessoa, Eduardo, o Edu, sim, sim, eu dou. E a conexão acontece. O português que for lá, já está, entre aspas, já vendeu o seu produto ou serviço e a sua pessoa do português para o brasileiro. Ou seja, a possibilidade de vendas aumentam drasticamente. Porquê? Pela coerência, pelo ser sincero, pela referência. Aí é que está. E quando eu falo em conexão, tem a ver com tudo isso, com tudo aquilo que nós falamos. Tem a ver com o modo de características que nós temos e que nós temos que saber nos adaptar convenientemente. Aí está, pela 20ª vez. A coerência, relações leais, reais e genuínas, faz toda a diferença. E depois é saber guardar na agenda momentos, na nossa agenda, e acho que é uma área importante também, e que nós nos esquecemos de coração, por vezes não é por mal, mas guardar espaços na nossa agenda para telefonar às pessoas, para marcar um lanche, um almoço, um jantar, um pequeno almoço. Basta uma ligação, olha, já tenho um mês que eu não falo contigo. Como é que estás? E Sermos. só um adendo, né, que eu gostaria de falar. E vejam bem, isso tudo ele está falando da gente com o nosso cliente, com o empresário, não é com um amigo, com um parceiro. Portugal tem uma questão peculiar, e isso me custou alguns quilos, e hoje é uma dieta, mas
que é literalmente isso. Tu vai marcar uma reunião de trabalho, de negócios. Começa quase no pequeno almoço, ou seja, no café da manhã. Depois tu almoça. Aí depois tu toma o teu café e veja bem, aqui se toma o quê? Primeiro tu come a sobremesa e depois tu toma o café. Aí após isso, aí de tarde tu vai tomar ali alguma coisinha, aí tu começa a falar do trabalho. Aí tu começa a falar do negócio. Então, assim, muitas vezes quando tu tá numa negociação, e é isso que eu acho que é muito interessante, tu começa, e eu vejo quando eu tô atendendo clientes brasileiros e clientes portugueses, ou seja, europeu, enfim, eu consigo ver muito essa mudança, essa questão da fidelização, né? Que é o que tu fala, da conexão, de tu entender a pessoa. Mas eu gostaria de abrir para as outras pessoas, não fica só o ping-pong aqui entre nós três. Queria ver quem é que quer fazer perguntas para o Liz. Lembrando, gente, que é 22 horas em Portugal, 19 no Brasil. Faltam 2 horas. Falta 2 horas. Eu saio daqui depois, eu deixo alguém de anfitrião. Façam as suas perguntas, sintam-se à vontade. Senão vai ficar só eu e o Edu aqui perguntando. Eu tenho uma lista de perguntas, para mim não tem problema nenhum. Quem é que quer fazer perguntas? Façam as suas perguntas. Ricardo, Ana, Aí uma pessoa, Valéria. que é o Ricardo Amaro, o meu amigo Ricardo Amaro, que não sei se ainda está nas Áfricas. Ricardo, vou dar a tua opinião, tu que és um grande empresário aqui de Setúbal. Ui, Nelson. sim, Então, Ricardo, ainda está alô? em África? Eu estou em África, pá, vou para a semana, volta para Lisboa. Então, fala-nos um bocado daquilo que nós estamos estado a falar. Eu que te tenho por um alto empresário aqui da nossa região de Setúbal e Portugal e arredores. Portanto, estás em África. Tento, tento ser, não é? Das diferentes atividades que faço. Ahm, assim, é o que tu dizes é verdade, não é? Portanto, o mercado nacional não é um mercado fácil. Eu diria com a experiência que vou tendo, nós, conjuntamente com os alemães, devemos ser os clientes mais difíceis, da Europa. Os alemães são um bocadinho piores do que nós. Mas é um bocadinho por aí, portanto, falta aqui muito dinamismo no mercado brasileiro. Para começar, tem uma questão de escala que nós não temos, não é? Portanto, acaba a ser um mercado muito interessante. Eu tive numa reunião aqui com este grupo de Santa Catarina, Brasil, em Cascais, aqui há umas semanas atrás. Eu tive a oportunidade de falar com as pessoas e estamos aqui já com umas parcerias em conjunto, inclusivamente. Mas é o que tu dizes, portanto, há aqui um bocado muito de regulação, é um mercado, não é um mercado fácil, mas a partir do momento em que se entra e para que se ganha a confiança das pessoas, as coisas se fluem com muito mais naturalidade e é muito mais fácil. Agora é importante também para quem vai investir em Portugal e com certeza tem que ter consciência pá, usem Portugal como uma rampa de lançamento para a Europa, e não para o mercado nacional, porque o mercado nacional é um mercado relativamente pequeno, não é? Portanto, nós estamos a falar de Portugal. Portugal tem mais ou menos a população do estado de Santa Catarina. Estamos a falar quase 9 milhões de pessoas ali, não é? Se calhar em termos geográficos também estamos a falar mais ou menos da mesma área, ou se talvez não, se calhar nós ainda somos mais pequeninos do que o estado de Santa Catarina, mas acho que será interessante poderem usar aqui Portugal como uma rampa de lançamento para a Europa, e portanto estamos a falar de um mercado de mais de 250 milhões de pessoas, mais ou menos, mais número, menos número, claro, com depois todo um conjunto como é que eu vou dizer, de regionalismos, não é? Portanto, estamos a falar aqui dos diferentes povos, diferentes culturas, em que lá está, os alemães também não são um povo fácil de chegar, mas quando se chega a um mercado muito proveitoso, porque é um mercado que não tem problemas em fazer pagamentos, a partir do momento em que reconhece o valor, e reconhece a capacidade de quem está a entregar, não importa, portanto, eles adjudicam. Temos o mercado holandês, que apesar de ser um mercado pequeno, é um mercado com muito dinamismo, o mercado dinamarquês também, mas é isso, portanto, venham e usem Portugal como uma rampa de lançamento para a Europa. Aliás, o Ricardo disse uma coisa engraçada, que era o, que há dinheiro à vista.
uma das coisas que está a acontecer em Portugal, ainda ontem estive a falar isso com a Belita, minha esposa, que era, que era estamos a começar a ver nas lojas a dizer que se parcela por 6 vezes, por 12 vezes, ou seja, uma coisa que era quase impensável, seja nos óculos, seja em material que havia que se chegar à frente com dinheiro, isso está a acontecer. Isso é muito por influência dos brasileiros que Sim. estão em Portugal, que já parcelam tudo, pequeninas coisas eles parcelam, o que faz rodar ainda mais o mercado, o que faz, aqui o comerciante, o empresário já se está a dar conta disso, ou seja, está-se a adaptar ao mercado que vem de fora, não de dentro, o que é muito engraçado, ou seja, está a demonstrar a mudança de mercado. Ainda ontem estávamos a falar nisso, ou seja, é algo que vai acontecer mais vezes, com maior, e os próprios bancos vão ter que se eh, refazer as suas políticas, as suas missões de mercado, mas é isso. Faz tudo parte da conexão? Faz porque tudo é conexão. Tudo é conexão. Nós, ao falar com as pessoas, estamos a conectar-nos com as outras pessoas. Sejam de negócios, seja pessoal, seja um bom dia. O que é bom dia? É o conectar, é o querer desejar à outra pessoa um dia feliz. São essas coisinhas que fazem toda a diferença. E se nós fizermos isso com propósito, propósito positivo. Eu, quando saio de casa, eu sou uma pessoa muito conhecida no meu bairro. Para chegar ao fórum, que de pé demoraria 15 minutos, eu demoro quase 1 hora e meia, se quando vou a pé. Porque é beijinhos, é abraços. Eu, dentro da associação, sou conhecido pelo homem dos beijinhos e os abraços. Porquê? Porquê? Pela conexão. Porque nós seres humanos, quando damos um abraço, estamos a juntar o nosso coração ao coração do outro. Por isso é que o abraço é tão importante. Por isso é que o beijo é tão importante. O aperto de mão. O aperto de mão não é aquele aperto de mão a fazer assim. Não, é o aperto de mão com querer. Com querer de conhecer a pessoa, de desejar a pessoa, de desejar que a pessoa esteja bem. São essas pequenas coisas. E a timidez, quem é tímido vai ter que trabalhar a sua timidez. Porque o mundo não é dos tímidos. O mercado não é dos tímidos. Isto trabalha-se. É começar a dizer bom dia, com voz, não é? Bom dia. Ou desviar a cara para não cumprimentar as pessoas. Isso não se usa. Nós somos um bicho de conexão, de relação. Reparem nisso. Pensem um bocadinho e vão ver que lá no fundo, vão me dar um bocadinho de razão. E também já agora, Luís, só para dizeres uma coisa que é interessante em relação à evolução aqui da transformação que o mercado nacional está a sofrer por conta aqui de um acréscimo da população brasileira, né? Portanto, brasileiros, luso-brasileiros, e, portanto, até já foi feita Pix aqui em alguns sítios, portanto, as coisas Tem estão a algumas mudar. lojas do continente que já estão aceitando, né? Também em Sim, sim, alguns sim, lugares, é. exatamente, sim. Uma coisa que era há um ano e meio, 2 anos, era Impossível, impensável. impensável. Sim. Posso fazer um comentário, aproveitando a liberação de fala aí? À vontade. Ó, eu só não vou abrir a minha câmera porque é aquela coisa, né? Uma hora dessa no Brasil você já está cuidando da criança, da casa e está ouvindo aqui a reunião, né? Mas vamos lá, gente. A gente está falando do quanto Portugal tem evoluído e aceitado muito mais os empresários externos, né? Os empresários e as pessoas, os imigrantes de forma geral, né? Essa viagem na missão da Câmara foi muito interessante para mim e me fez quebrar muitos paradigmas, porque eu sou de uma geração em que a tecnologia já existe, né? E me surpreendeu muito o fato de não existir muito uso de WhatsApp, por exemplo, né? Tu querer fazer a reserva de um hotel, você tem que mandar um SMS. Isso no Brasil já aí a gente fala o oposto, né, de Portugal, já não se imagina mais usando esses mecanismos, né? Então eu me bati muito em várias questões e eu percebi o quanto o tempo ele é valioso em Portugal, né? Isso voltou para mim de uma forma tão forte, assim, do quanto nós brasileiros estamos sempre acelerados e correndo e fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
E até foi engraçado que a minha filha falou que parece que eu fiquei 10 dias fora, eu fiquei 10 dias fora e parece que eu fiquei 5 meses, porque parece que o tempo ele passa mais devagar em Portugal. Não sei se os demais da missão também tenham sentido isso, mas eu percebi que é bem esse ponto que vocês estão colocando, assim, as pessoas elas se conectam muito mais de olhar nos olhos e parar para conversar, parar para saber se a pessoa está bem. Eu andei na rua e conheci várias portuguesas e pararam para conversar comigo como se eu fosse uma pessoa daí também, e morasse aí, ajuda e vai para lá e vai para cá. E muito tranquilo, assim. Não que os brasileiros não se ajudem nesse sentido, não é isso, mas a forma de conversar, ela é muito mais intensa em Portugal do que aqui no Brasil. Sim, eu acho que isso também é fruto, vamos, não quero estar aqui também a roubar aqui o tempo, e se tiver, digam que eu fico aqui caladinho. Eu estive com vocês, a Ana Paula não se lembra, eu também não lembro da Ana Paula, de certeza. Eh, mas eu estive com vocês nessa sessão e de facto há aqui ainda um tradicionalismo na Europa em algumas áreas, a hotelaria é uma delas. Mas eu acho que isso também é fruto das dimensões do mercado e da concorrência, não é? Portanto, apesar de nós, em termos globais, vocês vejam, quer dizer, o mercado brasileiro tem para aí 250 milhões de pessoas, não é? Mais, talvez, não sei, os exatos, mas não dá a arrumar isto. Nós aqui na nível europeu, não sei se chegamos a 280 milhões, quer dizer, tudo junto, não é? E, portanto, há algumas coisas também, e há sobretudo muitos dogmas que ainda não se conseguiram quebrar. E a hotelaria é uma área dessas, não é? Portanto, ainda não se vê o WhatsApp como uma das ferramentas. Por exemplo, eu estive a falar com aquele colega da Nina, para fazerem toda aquela parte do no-show das consultas, não é? Que é uma coisa pá, que é perfeitamente banal no Brasil e mandar mensagens e WhatsApp se vai à consulta, não vai à consulta, confirma, não confirma. E das pessoas com quem eu já falei aqui, isso diz, ai que horror, não vou daqui os meus clientes, meu Deus, não lhes vou estar a mandar o WhatsApp toda hora para confirmarem, não é? Assim, quer dizer, então está disposta a perder a consulta. Pronto, há aqui ainda um, um bipolite muito, pá, que já não faz sentido, mas que ainda está muito enraizado aqui na cultura. Na cultura. Mas, pá, eu acho que somos um povo acessível. Em termos políticos, há aí umas pessoas que metem uns contra os outros e acham que somos todos maus e xenófobos, não sei o quê. Isto não é assim. Portugal não é assim, nunca foi assim. Não será assim. Somos um povo, pá, muito aberto. Pá, não somos tipicamente muito calados, muito pouco faladores, até o momento em que as pessoas interagem connosco e ganham confiança e nós ganhamos confiança com eles. Eu acho que fluem bastante bem. Mas sabe que eu notei uma questão? Eu estava em Setúbal quando teve o apagão, Hum. o ano passado. E aí, minha casa toda é elétrica. Então, ou seja, meu marido chegou em casa, porque também não pôde trabalhar, voltou para casa. Foi este ano, Carolina, foi este ano. Ah, foi esse ano, desculpa. É que eu tenho a síndrome, porque inverno para mim significa outro ano, tá? Vamos quase a mudar, vamos quase a mudar. Ah, em abril desse ano, isso mesmo, em abril desse ano. E aí ele chegou em casa, a gente precisa comer, não tem como comer, não tem o fogão é elétrico, tudo. Vamos sair, vamos sair. Nós fomos. A gente não tem, e aí é um hábito muito do Brasil, a gente não carrega dinheiro. É tudo no cartão e no celular. Celular sem sinal de internet, só sobrou cartão, as máquinas, nada funcionando. Cheguei num restaurante, ali na Praça do Bocage, ali mais ou menos, ali um pouquinho mais pra dentro. Falei pra menina, tô aceitando cartão, cartão, ela, tô aceitando sim, multibanco. Falei, tá, nós pedimos um bacalhau lagareiro, vinho, tudo mais. Terminou, a gente foi pagar, não funcionava mais a maquininha. Aí eu falei, tchê, e agora? Aí eu, bom, esse aqui é o meu telefone, o dia que voltar a funcionar, tu me liga. Esse aqui é o meu endereço, esse aqui é minhas redes sociais, esse aqui é o endereço da minha empresa. Aí ela, ok. E não fui eu, foi várias pessoas do restaurante foram embora da mesma maneira.
Quando voltou a luz, primeira coisa que eu pensei, ela me deu o número do MBWay, que é o nosso Pix do Brasil, fiz o MBWay, mas eu tava numa preocupação e eu achei tão natural ela, tudo bem, tranquilo, e ela só foi anotando. E eu achei isso, porque no Brasil isso não aconteceria. E eu achei de uma confiança que foi muito louco isso pra mim. Que Eu, é. eu, O que é que chamas a eu, isso? O que é que chamas a isso, Carol? Não percebi. O que é que tu chamas a esse comportamento? Ela criou uma conexão, porque depois eu virei cliente de lá, e Sim. sempre que eu vou porque hoje eu não moro mais em Setúbal, mas sempre que eu vou a Setúbal, nós vamos lá. Eu tenho uma outra, também um sushi que nós vamos lá, que o atendimento dela é tão bom, que eu não consigo não ir nesse lugar, porque eu gosto de comer e gosto de ser bem atendida. E para mim, o pior desperdício é gastar dinheiro em comida ruim. Para mim, é o pior desperdício de todos. E lá, eu vou lá feliz e contente, gasto e pago. Então, mas eu acho que isso cria essa conexão que tu fala muito, né, Liz? E eu acho que isso do Brasil, quando o pessoal da missão estava aqui, eu acompanhei alguns dias, não consegui acompanhar todos em função do meu trabalho. Mas alguns dias eu dizia muito, e com o Edu, que a gente ficou mais próximo, durante a missão, eu falava muito, Edu, a questão do pessoal de Portugal é diferente. Eu falava, é diferente. E quem eu podia, eu pegava e trazia um pouquinho. Alguns falavam, olha só, da maneira que vocês estão indo, não vai dar. Não, não, não. Pode ser que feche negócio aqui, pode, mas a probabilidade de fechar é mínima, porque vai ter que te conhecer, o trabalho é outra. Não é como é no Brasil, é duas, três reuniões e deu. Vamos conversar, em uma hora a gente resolve isso. Não. É um namoro quase. Né? Tu namora, tu conhece, troca mensagem. E é isso. E eu acho que é Ou muito então, válido. Carolina, ou então referenciada por alguém. O português também. O Booking em Portugal tem muito sucesso, porquê? Porque nós Muito. vamos ver o que os outros dizem dos hotéis. E é assim que nós vamos aos hotéis. Porquê? Por referências de outros. Ou seja, se o Edu quiser fazer sucesso em Portugal, a melhor maneira, mais rápida, a parte daquelas que eu já te disse, Edu e outros, é buscar referências que digam bem da tua marca. Porquê? Porque o português confia muito nos outros, no que dizem os outros. Claro, vão primeiro ver se as pessoas são credíveis, se é coerente aquilo que eu digo com aquilo que os outros dizem. Se for coerente, rapidamente entras no mercado português. Porquê? Porque pela referência. Porque nós, e digo isto de coração, eu nasci na Venezuela e e vim para Portugal em 1981. Era uma criança quase, eu tinha 11 anos. E uma das coisas que eu reparei é que o português adora os brasileiros. As novelas estão quase desde sempre. A primeira novela foi Gabriela, a Branco e Preto, e os portugueses amarravam-se. O rock santeiro, as pessoas não saíam de casa para ver o rock santeiro. Porque o português adorava e adora os artistas, os atores, tudo que é brasileiro. Porquê? Porque eles têm o brasileiro como um irmão. Agora, a nível da compra, não é só com o brasileiro, é que o próprio português é assim. Ou seja, a maneira mais rápida de termos um feedback mais expressa, positiva, é ou namora-se verdadeiramente, faz como num namoro, jogam todas as cartas em cima da mesa e vai sim, como disse a Carol muito bem, com o namoro. E com o namoro, se der casamento, isso quer dizer o quê? Que vai haver mais pessoas dentro da família. É isso que acontece também na relação dos comerciantes, ou então são referências. Ou seja, são as maneiras mais
e mesmo assim, as referências demoram também um tempo, porque o português não, também vai a confirmar essas referências. Ou seja, o mercado é difícil. É mais difícil que o brasileiro, acho que sim. Mas depois pode subir, pode-se trepar. E lembrem-se sempre de uma coisa. Houve uma estatística aqui há tempos que eu vi num grande jornal português de empresários que dizia que 40%, 40% dos empresários portugueses têm ligações à Espanha, França, Alemanha, como disse o Ricardo, Inglaterra, ou seja, como via de lançamento, eu acho que é espetacular. É um mercado mais difícil, o alemão também, mas o alemão tem uma característica, tem dinheiro. Ou seja, eles também gastam mais também. Ou seja, o português já pode demorar mais algum tempo e não tem assim tanto dinheiro na média nacional. Ou seja, eu acho que se é para viver em Portugal, excelente. Se é para lançar a marca pela Europa, também excelente. Tem que montar uma estratégia a respeitar sempre as características dos países, das regiões, das pessoas, para ter êxito. Mais Acho que, perguntas? Edu, quer fazer uma pergunta para a gente ir finalizando, porque já chegamos às 3 horas. Meu Deus, não, mas o papo é muito bom, pelo amor de Deus, isso aí é maravilhoso. E é legal isso daí, né, que vocês mencionaram sobre essa questão da conexão, né, sobre a questão da gente, é, a indicação, né, e esse é o papel institucional, tanto da Câmara, né, quanto da Associação de Marketing, porque isso nos une, né, então, através dessa conversa, eu já pensei em amanhã eu já vou conversar com um amigo meu referente a uma estratégia que a gente pode, né, para o próximo ano de 2026, pensar em aplicar em Portugal. Então, isso é fenomenal. Né? Então, só tenho a agradecer, né, a essa conversa, essa oportunidade, né, da gente unir propósitos e objetivos. Fantástico. Mais alguém? Estou a tomar o lugar da Carol. Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Isso é muito natural, isso é muito natural em mim. Sinta-se à vontade. Filipe, um abraço para o Filipe Pereira, o meu grande amigo. Um abraço, Viz. Abraço. Não tem? Bom, Eu, Liz, eles não, ainda hoje eu tinha falado com o Jotir, né? Jotir, ela se o nome dele, acho que estou a dizer bem. Um, é só tiro, não é? Já tiro. já tiro. Isso. Já tive. Ele estive a dizer que, pá, que ele quer estar aí agora em maio, no próximo ano. Não percebi, perdão. Estive a dizer ao Jotir, né? Já tiro, perdão, que para contar comigo em maio. Ah, É sim, nos lá três na dias de FIM. maio. Sim, Sim, Isso, sim, sim, sim. Martim. na FIM. Deixa Que eu já legal, nos vemos falar, aí. finalizando aqui, quero dizer que eu conversando com o Edu, o que que acontece? A Câmara, nós temos alguns associados, só que a gente tem um problema hoje, que é a questão que a gente quer, nós queremos fazer essa conexão, obviamente, Brasil-Portugal, e até por isso que nós criamos esse evento. Já é o Liz, acho que é o nosso sexto convidado. A Câmara, ela sai de, entre aspas, de recesso, mas aí eu e o Edu conversando, eu falei, Edu, seguinte, janeiro e fevereiro do Brasil é o julho e o agosto de Portugal. Então eu queria muito continuar com os nossos eventos ainda uma vez por mês, que é o Conexão Brasil-Portugal. Então nós teremos depois em janeiro, será o pessoal do DNA Cascais. E nós temos depois também em fevereiro, que nós estamos vendo mais convidados. Liz, eu quero te agradecer também e quero dizer que eu sou muito feliz nesse cargo que eu tenho dentro da Câmara. A Câmara foi convidada para assumir uma cadeira dentro da Comissão da União Europeia das Câmaras na CIP e eu vou estar representando a Câmara. Então, eu estou muito feliz com esse cargo também e eu fico muito honrada sobre isso. E eu falo que isso não é Brasil, é Brasil e Portugal
E eu fico feliz pela confiança. Eu falo que o Liz disse, são as conexões. As conexões, elas são fundamentais para isso. E Liz, assim, esqueçam tudo, eu tô falando com meu amigo, meu carneirinho como eu. Muito obrigado pela confiança, obrigado por ter vindo aqui, disponibilizar o teu tempo também. Eu sei que é complicado, hoje nós estamos lá, 7 minutos. É assim, eu e Liz é assim, pode falar agora, Liz, eu não consigo. E a gente marca os nossos horários e ninguém cumpre o horário, eu e Liz. Porque a gente tinha reunião às 11, não aconteceu, eu não falei, ele não falou. E assim a gente vai. A gente combinou um café, um dia, quem sabe, aconteça o nosso café. Então, mas assim, vai com Liz. certeza, quando for para o sul, já falámos nisso, vamos almoçar, não é tomar um café, é almoçar. Ah, então agora eu já fiquei mais feliz. Almoço, então ok. Mas, Liz, eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade. Obrigado pela parceria e confiança em me ter na M2Up também. Obrigado por ter vindo aqui na nossa casa, Foi um gosto, na Câmara Brasil Portugal também, participar desse nosso evento. foi um gosto, foi um gosto. Vocês já deram de conta que a M2Up tem um presidente muito falador, muito falador. Eu tenho conversa para dar e vender e ainda tenho já aqui uns apontamentos para continuar. Ou seja, já tinha feito o trabalho de casa e realmente espero que tenham aproveitado, espero que tenham apreciado, porque tudo o que eu disse foi de coração, de coração. E tudo aquilo que precisarem daqui de Portugal, e os portugueses também, já sabem disso de coração também, podem contar comigo. É muito fácil falar comigo. Por vezes não tenho o tempo todo que eu gostaria, mas marcando e marcando mesmo, ó Carol, nós podemos falar e estou aqui para ajudar. E digo isto não para ficar bem, mas digo isto de coração. E quem me conhece sabe que eu sou, que eu estou totalmente O ao vosso. Liz nem me conhecia, a gente convidou ele para um projeto e ele, tá, me mandou a logo dele. Toma, pode, sou teu parceiro. Mas tu nem sabe. Pode, outra parceria que teve. Pode colocar, sou teu parceiro. E isso é bom, isso é bom. Isso cria conexões e cria dinamismo e a fidelidade, né? Eu acho que isso é muito interessante nesse mundo dos empresários e dos empreendedores. Sobretudo não inventar. Não é preciso inventar, tudo está feito. Sejamos verdadeiros. Aí reside o êxito de qualquer empresário, seja ele pequeno ou grande. Um beijo grande, um abraço grande de coração. Só aproveitar, vamos, se quem puder ligar a câmera para a gente tirar um print e postar no Instagram, que eu acho que vai ser bem legal, porque a gente aproveitar esse momento. Vai, vai, meu Vamos lá? marketing, vai nosso marketing. Que Aí, isso, hein, ó, Edu? Meu Nelson, Deus. legal, boa. Vamos lá então, gente. Todos apostos? Aí, Ana, Tá obrigado, linda, Ana. tá linda, tá Que linda. isso. Tá maravilhosa, muito bom. Vamos lá, gente. Então, 1, 2, 3. Boa! Pô, ficou muito Aí. top. Beleza, vamos colocar no Instagram e marcar todo mundo ali. Beleza, gente? Tá bom. Obrigado por essa Obrigado. oportunidade. Gente, boa Encerramos noite. esse Obrigado ano. pela disponibilidade. Obrigado. Durmam bem. Obrigado a Uma todos, boa ótima semana noite. a todos. Um abraço, gente. Abraço. Tchau, Tchau, boa tchau. noite, Beijo. obrigado. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Muito bom, hein, Carol? Bom. Peraí, peraí, peraí. Só me dá meio minuto aqui. Peraí. Peraí, peraí, peraí. De-
Agora deu, ficou uma ali que só ligou e foi pra vida. Ah, sim. Bom, né? Peraí que eu vou ter que. Ah, Deixa eu gostei. pedir ajuda para os universitários. Amorzinho, Tá. vem cá. A gente tem que se despedir antes da pausa. Obrigado, Edu. Mas fica aí que a gente só está se despedindo das pessoas. Não, beleza. Pessoal, até a Fechou. próxima Conexão Brasil-Portugal.